Então vamos lá. Vamos lá para a apostila de ciências. Na verdade, não é na apostila de ciências. Vocês vão abrir no caderno de atividades de ciências, tá? Nós vamos fazer então lá a página 58 e 59. Pegue aí o marca-texto e vocês vão marcar para mim o título. Lá na página 58, no caderno de atividades de ciências, vocês vão marcar o céu marca o tempo, tá? No exercício 1, vocês vão marcar também o planeta Terra gira ao redor de si mesmo em um movimento chamado de rotação. Esse movimento é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Então vocês vão marcar aí tudo isso que eu acabei de ler para vocês. Então, os exercícios aqui estão se referindo à nossa aula passada sobre o movimento de rotação. Lembra que movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza, é o giro que ela faz, né? O movimento que ela faz em torno dela mesma. Então, como se fosse um peão. Então, esse movimento em torno dela mesma é chamado de rotação. E esse movimento, um giro dela, demora 24 horas, que corresponde a um dia, certo? Então, a consequência desse movimento são os dias e as noites. Então, vamos lá. Então, no exercício 1, você está lá. Vocês estão vendo lá várias imagens. Tem uma menina balançando uma bola, né? Girando na ponta do dedo a bola. Nós temos uma pessoa jogando dados e depois nós temos um peão. Então, vocês vão assinalar com um X os objetos que também realizam o movimento de rotação. Então, tá moleza, né, pessoal? A bola, olha só como que ela está girando a bola na ponta do dedo. Ela lembra o movimento de rotação? Então, se vocês acharem que sim, vocês vão colocar um X. O dado, vocês acham que lembra o movimento de rotação? E o peão, lembra o movimento de rotação? Então, vocês vão fazer um X, combinado? Depois, na letra B, tá falando sobre qual a relação que existe entre essa imagem do globo. Aí vocês têm um globo, tá? Um globo terrestre. E vocês estão vendo que ele está iluminado de um lado e do outro não. Eu também mostrei isso aqui para vocês, utilizando uma bola e uma lanterna, né? Então, vocês vão explicar a relação que existe entre essa imagem e o movimento de rotação da Terra, tá? Então, o que tem de semelhante? Aí vocês vão explicar o que acontece, o que tem de semelhante, parecido. Aí vocês vão explicar, tá? De acordo com o que vocês entenderam sobre o movimento de rotação. Depois, na letra C, vocês têm a imagem de duas cidades. Uma cidade é Salvador, aqui no Brasil, às 8h30 da manhã. E a outra imagem é em Tóquio, no Japão, às 8h30 da noite. Se as fotografias foram feitas ao mesmo tempo, por que é dia em uma delas e noite na outra? Nós explicamos por que isso acontece. Então, vocês vão utilizar todo o recurso das nossas aulas, da explicação, para responder essa perguntinha. Vamos ver quem que vai acertar, hein, pessoal? Presta bastante atenção. No exercício 2, vocês têm que observar a letra A e letra B, a imagem A e imagem B. Na imagem A, vocês têm lá uma bússola. E na imagem B, nós temos um relógio. E essa bússola está como se fosse um relógio, né? Mas é uma bússola e depois um relógio. Então, para que servem esses dois objetos que estão nessa imagem? Aí vocês vão colocar. Para que serve? Para que? Pensa aí, pensa direitinho. Para que serve o relógio? Para marcar o quê? Né? E a bússola também, para marcar o quê? Aí vocês vão escrever. Depois vocês vão assinalar as frases, as afirmações que estão corretas, tá? De acordo com a imagem que vocês estão observando. A imagem A, que é a bússola, e a imagem B, que é o relógio, ok? E no exercício 3, eu só quero ver, pessoal, vocês vão ter que fazer uma pesquisa, porque vai acrescentar algumas coisas aqui de uma próxima aula nossa, que será sobre o outro movimento que a Terra realiza, tá? Mas eu vou dar uma ajudadinha e umas dicas para vocês. Olha só.
Letra A, nós vamos escrever a duração aproximada de cada um dos períodos. Então vamos lá. Lá embaixo, você está lá, dia. Vocês já podem colocar dia. Quantas horas tem o dia? Aí vocês já podem colocar 24 horas. Depois está lá, mês. Quantos dias tem um mês? Pode colocar 30 dias. E ano, quantos dias tem o ano? Aí vocês já podem acrescentar aí, completa aí, 365 dias. Completaram? Letra B, olha a letra B. Ligue os períodos, esse período, dia, mês e ano, a imagem, de acordo com os movimentos lá embaixo. Então lá eu tenho um movimento de rotação, que é a Terra girando em torno de si mesma. Eu tenho outro movimento que eu quero que vocês pesquisem na apostila de ciências e vamos ver quem descobre qual é esse movimento, tá? E vai ser assunto da nossa próxima aula, mas eu quero ver quem que consegue pesquisar e descobrir. Se não conseguir responder, não tem problema. Na próxima aula a gente fala sobre esse exercício, tá? Você vai ver o outro movimento que a Terra realiza, qual é o nome desse movimento, e o movimento que a Lua também realiza, tem um nominho aí. Então aí vocês vão escrever, vocês vão identificar em cada imagem, certo? Então essa daí é a tarefinha do exercício 3. Mas daí vocês vão ter que pesquisar, então tem que prestar bastante atenção, ok? E na próxima aula, antes de eu começar, depois que eu terminar de explicar sobre o outro movimento, nós vamos falar sobre esse exercício. A gente vai voltar para vocês corrigirem este exercício aqui, o exercício 3 da página 59 do Caderno de Atividades de Ciências. Ok? Bom trabalho para vocês. E para finalizar essa aula, vocês têm lá a tarefinha no caderno que a professora escreveu para vocês. Então, vocês têm lá a tabuada, né? A tarefinha de matemática. Então, vocês vão montar a tabuada do 4 e vocês vão escrever os resultados por extenso. Então, não é só o número, tá? É para escrever por extenso. O que é escrever por extenso? É o nome do número. Por exemplo, 4 vezes 1 é igual a 4. Aí vocês vão escrever 4, tá? Todos os resultados por extenso na montagem dessa tabuada. E depois vocês têm outra tarefinha de história. Vocês vão pesquisar, eu já coloquei até a página, ficou bem fácil, pessoal. Então lá na página 5 vocês vão pesquisar a origem do nome Brasil. Quem prestou atenção na nossa aula de história já vai saber já a resposta correta na ponta da língua. Qual é a origem do nome Brasil? O porquê que o nosso país recebeu esse nome Brasil? Devido ao quê? Então, essa é a tarefinha no caderno que a professora passou para vocês. Então, bom trabalho, boa atividade, bom estudo e até a nossa próxima aula.